O que eu vou te falar agora vai contra o que normalmente a gente ouve a respeito de como lidar com o sofrimento, como lidar com a dificuldade na vida. A maioria dos conselhos que a gente ouve, das técnicas que a gente ouve, vão na direção de você se afastar o mais rápido possível do sofrimento, resolver os problemas que você eventualmente estiver vivendo. Agora, o vale do sofrimento é uma categoria muito específica de situação na vida. Não é uma situação fácil de resolver, não é algo nem um pouquinho simples, porque se fosse simples você já tinha saído dele. E o que a gente faz quando a gente olha e fala, bom, daqui não tem saída, eu vou viver isso aqui e não tem solução à minha vida? Pesquisas mostram que 70% das pessoas que passam por situações de muito sofrimento acabam crescendo, acabam se tornando pessoas diferentes para melhor, e outras 30% não. Então, não está relacionado exatamente com o trauma ou com o sofrimento em si, mas está relacionado com a pessoa, com a atitude da pessoa. Eu sou Tomás Way e hoje eu quero conversar com você o que é que você vai fazer, como passar pelo vale do sofrimento e não deixar que ele te deixe preso ou que você fique ali em looping e não consiga sair nunca mais. Certamente você já viu uma foto antiga e você já notou que nas fotos antigas, aquelas muito antigas, branco e preto, da família, fotos do bisavô, foto do avô, a gente tem fotos em que as pessoas estão sérias, ninguém está sorrindo, raramente a gente vê um semblante mais feliz. Depois a gente aprendeu, mais recentemente, que para tirar a foto, a gente avisa até, né? Vai bater a foto, sorria pessoal, diga X, né? E a gente aprendeu que para tirar a foto, a gente tem que tirar a foto com um cara feliz. Não importa se o resto da vida é triste, se o resto da vida é sofrido, a gente tem que tirar a foto feliz. Por quê? Porque a cultura em que a gente está hoje em dia é uma cultura que coloca a felicidade como a busca final, como a busca única da vida. Portanto, se você estiver no meio de uma situação difícil, no meio de um sofrimento, o que você tem que fazer é, o mais rápido possível, sair desse estado em direção à felicidade, em direção a um estado de bem-estar. E tudo bem. O meu foco aqui e o meu foco nos atendimentos é sim que as pessoas cheguem num lugar de bem-estar. Não é simplesmente se livrar dos estados ruins. Porém, como é que a gente faz para sair do estado ruim e ir para um estado bom? De forma metafórica, eu diria que é você não querendo fugir do vale do sofrimento o mais rápido possível. É você passar pelo vale, viver o vale no tempo que é justo para ele, nem menos, nem mais. Você tem pessoas que ficam presas num sofrimento desnecessariamente, ficam além do tempo naquele lugar. E pessoas que, ao passar, se assustam tanto que querem sair correndo de lá. E também não dão a oportunidade de viver um momento de interiorização, um momento de autoconhecimento, um momento de aprendizado e de crescimento. Eu não me lembro de ter sido ensinado a passar pela dor com curiosidade. Curiosidade parece um estado para outros momentos da vida, mas não para um momento de sofrimento. Mas eu preciso ter um olhar curioso, um olhar interessado em entender o que é que acontece enquanto eu estou passando pelo sofrimento, enquanto eu estou passando pela dor. E repara, quando eu digo um olhar curioso, eu não estou falando de um olhar de julgamento, nem um olhar de evitação. Eu digo um olhar de curiosidade, em que eu faço perguntas e quero entender aquele momento, o que eu vou aprender com aquele momento. E eu não estou dizendo que ao passar pelo vale do sofrimento, você deva ficar se perguntando: por que eu? Por que comigo? Por que eu não saio disso? Não são essas perguntas. As perguntas que a gente tem que se fazer são perguntas de curiosidade, porque o crescimento vem quando eu tenho um olhar atento, um olhar curioso para aquela situação. Se eu passo pela dor e não tenho reflexão, não trago esse meu pensamento, o sofrimento com uma reflexão, com uma autopercepção, com autoconhecimento, me leva para um lugar de crescimento. Agora, se eu tenho o sofrimento sem a reflexão, eu tenho dor. Um sofrimento que não é transformado em nada, ele vira só dor o tempo todo enquanto a dor durar. Agora, se eu já tenho que passar pelo vale, é melhor que eu passe só com dor ou é melhor que eu passe com crescimento? O desejável seria não passar, mas dado que a vida me colocou neste lugar, como é que eu vou fazer? Não é raro ouvirmos de pessoas que passaram por situações difíceis na vida dizer: eu descobri uma pessoa mais forte do que eu imaginava. Eu me vi fazendo coisas e eh,
passando por situações que eu não imaginei que eu seria capaz de passar. Eu me superei, eu aprendi muito, eu mudei a minha perspectiva sobre um monte de assuntos, um monte de temas da minha vida, inclusive sobre a vida. Eu diria que essa é a pessoa que passou pelo vale do sofrimento, que teve sabedoria, que soube conduzir a vida da melhor maneira possível. Agora, você pode conhecer pessoas que parece que estão sempre no vale do sofrimento ou estão entrando repetidamente no vale do sofrimento. Se esse é o seu caso, por exemplo, se você percebe que você vive sempre as mesmas situações, os mesmos tipos de problema em alguma área da vida, ou no emprego, ou nos relacionamentos, provavelmente você tem passado pelo vale do sofrimento e não tem transformado isso em crescimento. Provavelmente está faltando reflexão. É muito frustrante a gente chegar à conclusão de que a gente está passando pelas mesmas situações ao longo da vida. Não é uma constatação muito interessante, nem mesmo uma hipótese muito interessante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você não é ah, esta repetição na sua vida, mas é justamente a saída do vale. Esse é o objetivo. Às vezes, a gente, pelo padrão, já consegue identificar a solução. Muitas vezes sozinho, ou às vezes com a ajuda de um profissional, às vezes com uma ajuda externa. Mas o fato é que a repetição do padrão não pode ficar. Não dá para eu ficar até o fim da minha vida revivendo as mesmas histórias. Desnecessário ficar passando pelos mesmos tipos de vale. Então, minimamente, eu preciso fazer uma substituição de pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Então eu digo, nossa, por que eu? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso de novo? Não, essas perguntas você vai descartar e você vai dizer, diante disso, o que é que eu posso aprender? O sofrimento já está acontecendo. Independente da pergunta que você fizer, você já está passando pelo vale. Mas o que eu posso aprender com isso? O que é que esta situação está tentando me dizer a respeito de mim, a respeito de quem eu sou e a respeito de quem eu posso ser? São perguntas que já vão me levar para outro lugar completamente diferente. Sofrimento não questionado é igual a repetição. Eu vou reviver aquela situação em outros momentos da minha vida. Sofrimento examinado é igual a transformação. É preciso que eu olhe para a situação, é preciso que eu internalize para que eu encontre um outro caminho, uma outra saída. Então, eu preciso quebrar o ciclo. Como que eu quebro o ciclo? Me perguntando, quais padrões eu tenho repetido, eu tenho contribuído para que se repitam na minha vida? Eu não sei o seu momento vendo esse vídeo agora. Pode ser que você esteja no meio do vale do sofrimento e eu não quero ser simplista aqui, não quero passar a ideia de que é fácil, que é só você transformar em aprendizado que está tudo resolvido. Dito isso, muitas pessoas que passaram pelo vale do sofrimento depois reconheceram e se perceberam num lugar muito maior de crescimento, se tornaram outras pessoas, mudaram a opinião e a visão sobre um monte de assuntos e mudaram muitas atitudes. Eu desejo que esse seja o seu lugar, que você possa estar entre aqueles 70% de pessoas que, diante do vale do sofrimento, passaram, souberam passar no tempo dele, não tiveram desespero, mas mais do que isso, usaram aquilo para aprendizado, para crescimento e se tornaram outras pessoas, se tornaram pessoas melhores, aprenderam, se desenvolveram. Eu desejo que esse desejo do fundo do meu coração, que esse seja o seu lugar. Se hoje o seu lugar é um vale de sofrimento, eu desejo que você se una a esses 70%, ou que você se una a essas pessoas e que daqui um pouquinho, talvez está no limite, talvez seja o momento em que você vai ter esse salto. É esse meu desejo para você. Eu quero deixar para você aqui uma recomendação de que você assista este vídeo aqui, que é um vídeo a respeito de sobreviver ou viver. Muitas pessoas acham que estão vivendo, mas na verdade estão sobrevivendo. É preciso que a gente busque a vida e que ela tenha cara de vida e não cara de sobrevida. Grande beijo, grande abraço. Te vejo lá. Tchau, tchau.